Boa noite a todos. Mais uma vez, então, estamos iniciando nosso estudo do livro Gênesis bíblico, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos iniciar a abordagem sobre a criação do ser humano. Antes de iniciar, vou pedir a Eliana para fazer a prece inicial por todos nós. Por favor. Boa noite. Vamos pedir licença para mais uma vez iniciarmos o estudo da noite. Que Jesus, nosso amado mestre e irmão, esteja presente nessa reunião, que possa abrir nossa mente, nosso coração, para que possamos entender o quão grandiosa é a sua criação. Possamos levar para a nossa vida todos os exemplos que Jesus, os ensinamentos que Jesus deixou aqui para nós. E é por isso, é com esse objetivo que estamos estudando as suas obras, né? Para que a gente tenha um entendimento e possamos, assim, viver, né? Com mais sabedoria, com mais tranquilidade, com mais dignidade, procurando acertar cada vez mais. Esteja conosco, Jesus, sempre, onde quer que estejamos e o que quer que façamos. Seja conosco hoje e sempre, assim seja. Assim seja. Deixa eu só ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Bom, na semana passada a gente continuou um pouco aí a nossa discussão a respeito do significado de alguns números, fizemos uma revisão. Nós falamos também sobre os tipos de interpretação do texto bíblico e depois falamos um pouco sobre o estilo da escrita judaica, que aborda de forma geral um tema e depois vem detalhando. Hoje a gente vai ver isso no capítulo 2, quando começamos a ver o relato da criação do ser humano. Porque no capítulo 1 já foi dito que o ser humano foi criado no sexto dia, falou no capítulo 1 sobre a criação de todas as coisas por meio de Deus, nós vimos que o Criador direto foi Jesus, e agora, nesse capítulo 2, a partir do versículo 4, nós vamos ver a criação detalhada do ser humano. Antes de entrar no tema de hoje específico, eu queria deixar aqui algumas referências a respeito do que a gente comentou na semana passada. Na semana passada nós entramos numa discussão a respeito da simbologia da missa do sétimo dia. A gente não achou assim nada muito concreto, né, do que nada assim falando com convicção, né, nenhuma obra espírita ou até mesmo de outras religiões abordando, mas a gente fez uma interpretação a respeito do que a gente comentou desse sétimo dia, que é relativo para cada um de nós. Nós falamos do significado do sétimo dia, o número 7, né, melhor dizendo, o significado dele é o número da perfeição divina, um ciclo perfeito e divino, ou seja, um tempo necessário para a obra de Deus se concretizar. Nós vimos que tem duas abordagens, né, a respeito do sétimo dia da criação, quando fala que Deus finalizou a sua obra, e também quando fala que Deus descansou. Então, comenta que a criação divina, de fato, ela durou 7 dias, mas tem um descanso. Esse descanso nós vimos que é uma espécie de observação da parte do Pai, de coparticipação. Por quê? O sétimo dia, a realização da obra divina em cada um de nós, é relativo e dependente das nossas escolhas. Então, com base nesse raciocínio, nós chegamos também à conclusão, né, a respeito da missa do sétimo dia, que esse sétimo dia para cada um de nós, no sentido
desencarne, né, não tem como a gente dizer assim, foi feita a seguinte abordagem. Esses 7 dias talvez seria um período ideal assim para ocorrer o desligamento entre o espírito e o corpo. E nós vimos, né, e temos conhecimento através da doutrina espírita, que esse desenlace, esse desligamento, ele é relativo de acordo com o quão estamos ainda ligados à matéria. Então, alguns espíritos vão se desprender do corpo físico, né, ter esse desenlace de forma mais tranquila, outros, dependendo do apego ao materialismo, às coisas da terra, esse desenlace vai demorar um pouco mais. Para exemplificar isso, eu fiz um comentário a respeito da situação dos suicidas. E foi dito que, quando ocorre o suicídio, ainda tem, né, no corpo físico e no espírito também, uma quantidade de fluido vital. Essa quantidade de fluido vital faz com que o espírito suicida reviva por diversos momentos a hora da sua morte, sinta as dores, tenha as sensações, porque ele ainda está ligado ao estado material e ainda possui fluido vital. Foi dito também, e o que causou talvez mais espanto, Dona Silvia, boa noite. Boa noite, desculpa pelo atraso. Sem problema. Boa noite, Dona Silvia. O que a gente está fazendo uma revisão, né, do que foi falado na última semana. Eu estava dizendo que quando eu comentei que, por vezes, né, o espírito suicida ele pode sofrer as sensações do suicídio durante o período ainda que ele tivesse vida, né? Por exemplo, se ele tivesse que viver 70 anos e se suicida aos 40, que era possível que durante 30 anos ele ainda tivesse, né, essas sensações, porque seria o tempo ainda disponível para ele, né, no que diz respeito à reserva de fluido vital. E isso causou assim um certo espanto, né, e realmente causa um espanto, porque é uma condição bem complicada, né, e que a gente não quer passar de jeito nenhum. Mas aí eu trouxe então a referência de onde que está escrito isso, né? Porque o nosso estudo ele é gravado, vai ser divulgado e mesmo que não fosse o compromisso, né, da gente trazer as coisas que estão de acordo com a doutrina espírita. Aí eu vou ler aqui para vocês e posso disponibilizar lá no grupo também. A questão que fala disso está no Livro dos Espíritos. No dia eu falei que estava no Livro dos Espíritos, mas eu não lembrava, assim, não me recordava qual questão que era. É a questão 957, em que Kardec pergunta assim: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E aí, é um pouco grande a resposta, eu vou ir direto para os comentários de Allan Kardec, mas aqui ele fala, né, isso que a gente já comentou, que vai depender de cada um, do estado de ligação. Nós falamos também no último encontro que às vezes o estado é tão perturbador que o espírito não lembra da presença de Deus e do amparo, então não faz uma prece, né? E isso pode demorar também com relação a essa situação. Mas nos comentários de Allan Kardec tem um parágrafo que ele fala assim: a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente à sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum
o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia de um modo ou de outro a culpa em que incorreu. Então tá nessa questão aí. No início da resposta aqui vai falar sobre como que ocorre o desenlace. Deixa eu ler aqui. A observação. Vou ler do início. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência à qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é interrompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda ao número dos vivos. E isso porque ainda tem fluido vital, né, gente? Então, essas mortes, né, o suicídio por morte violenta, a interrupção da vida antes do tempo, causa essas sensações porque o laço que une o espírito ao corpo ainda continua ligado, tenaz, né? Fala ali, tenaz é algo assim que está ligado com certa força. Então, o espírito continua sentindo, tendo essas sensações como se estivesse encarnado. E não são sensações boas, porque, na verdade, é um estado de perturbação espiritual. Então, né, a gente usou isso para exemplificar esse sétimo dia, a duração desse sétimo dia, que nós chegamos a cogitar que talvez a missa de sétimo dia poderia ser um estado de desligamento. Aqui fala para nós que às vezes o desligamento ocorre até antes, né, da vida se cessar completamente, quando é uma morte natural. É como se fosse assim, uma bateria, né, que perde a força, né, que é o fluido vital, e descarrega. E aí o espírito se separa naturalmente. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos. Boa Aí, noite. como exemplo, né, desse estado de perturbação espiritual, nós citamos o suicídio de Pôncio Pilatos, né, onde foi também novidade aí para alguns, mas na doutrina espírita é divulgado para nós que ele morreu por suicídio. Eu até pesquisei e tem também outras vertentes, sabe, em outras religiões, alguns textos que falam disso, mas na doutrina espírita fica claro para nós, principalmente através de duas obras, que são, aí no dia eu e a dona Silvia tentando lembrar, um de nós falamos A Força da Bondade e o outro O Amor Jamais Te Esquece. E na verdade está compilada nessas duas. No primeiro, O Amor É a Jamais... força da bondade, viu? É, eu, É logo no princípio do livro. isso, mas o suicídio ocorre no primeiro, é porque é uma sequência, né? Aí no Amor Jamais Te Esquece, no finalzinho, conta a história e na Força da Bondade já relembra que o Pilatos suicidou. Então, os dois livros, que eu também tenho eles aqui em PDF, quem quiser se interessar eu posso enviar. Então, antes de entrar no tema de hoje específico, eu quis trazer essas duas referências sobre o que a gente comentou para não ficar assim
assuntos perdidos, né? Coisa, como se fosse coisa assim que a gente ouviu e que não lembra e tal. Então vou dizer novamente, questão 957 do Livro dos Espíritos fala sobre a possibilidade de a perturbação espiritual do suicida durar até o tempo que ele ainda tivesse vida. Isso por causa da quantidade de fluido vital. Questão 957. E os livros que vão relatar o suicídio de Pôncio Pilatos, O Amor Jamais Te Esquece e A Força da Bondade. Todos psicografia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. E a trilogia, né? Tiago, Oi. essa menina aí, aquele dia até perguntou, como é que chama? Eliana? Uhum. Eu tenho, viu, Eliana, A Força da Bondade, eu tenho o livro. Ah, tá. Legal. Você interessado, foi? Eu interesso, sim, gostaria de ler, dona Silva. Eu prefiro o Mas, livro Ricardo, físico. Prefiro o livro físico eu também também, tá? prefiro. Todos os livros Mas que eu começo a ler assim, virtual, eu paro no meio do caminho, é tão difícil. A gente perde, né? Somente no isso. celular, que é muito pequenininho, a gente perde lá as linhas. Nossa, meu Deus. Aí Mas o físico realmente é melhor. antes do Força da Bondade tem O Amor Jamais Te Esquece. A história começa nele. Aí o. Tiago, Ah, mas eles falam da causa, por que que o Pilatos suicidou? Porque ele não aguentou a culpa, dele ter lavado as mãos em relação a Jesus? Ou teve outra fala. causa? Fala a causa. Fala. Fala. Ah, Mas aí eu vou deixar ler. Mas tem ah, a ver com tá. a Mas é culpa melhor. também. Tem a ver com a Aham, culpa tá dele bom. também. Entendi. Mas ele explica direitinho o que aconteceu. O livro é muito bom, tá, gente? Para Uhum. quem já leu o livro há 2000 anos, já leram? Quem já leu? Eu já O li livro há dois mais de mil uma anos. vez. Muito bom. Eu tô na Eu já li. metade. Aí, ó. Então, É um livro muito bonito. o livro O Amor Jamais Se Esquece, que é o primeiro da trilogia, ele passa no mesmo período do livro há 2000 anos. Enquanto o livro há 2000 anos foca mais na figura do Públio, né, do senador, que é o Emmanuel, na verdade, e a história gira em torno dele, esse outro livro, O Amor Jamais Te Esquece, passa no mesmo período, cita de vez em quando o Públio, Lentulhos, a Lívia, cita a família dele, como que eles foram lá para Galiléia, por que eles foram, e cita também os bastidores lá do Pilatos, da Fúvia. Então são os mesmos personagens, só que com focos diferentes. Então, para quem já leu 2000 anos, meio que completa também a obra, sabe? Foca em outras partes que há 2000 anos não Então, focou. ele é antes do há 2000 anos? O certo é ler ele antes do 2000 anos? Não, ele é contemporâneo. No mesmo período que passa há 2000 anos, passa o Amor Jamais Te Esquece. Na mesma data. Fala da crucificação de Jesus, do julgamento de Pilatos, fala da ida do senador e a família para Galiléia, por que eles foram, né, que era para o tratamento da Flávia, da filhinha deles. Passa no mesmo tempo, só que com focos diferentes. Aí, o Amor Jamais Te Esquece, depois tem a continuação dele, que é a Força da Bondade, e o outro, terceiro, Sob as Mãos da Misericórdia. É uma trilogia feita pelo Espírito Lúcius, psicografia de André Luiz Ruiz. O Há 2000 anos é psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Aí, depois dele, vai ter o livro 50 anos depois, que fala Esse já também já li. que fala da reencarnação de Emmanuel como escravo lá na história, né? Mas não é bem uma continuação da 2000 anos, não. Eu só falei do há 2000 anos porque ele é no mesmo período que se passa o livro Amor Jamais Te Esquece. No há 2000 anos, por exemplo, não falo do suicídio de Pilatos, nesse outro já falo, né? Então, são obras que, assim, foi um período, né, gente, muito rico, né, que se a gente for pegar assim, dá para pegar do ponto de vista de cada um, dá para escrever um livro sobre os apóstolos, dá para escrever um livro sobre Maria, né, nesse período todo aí da vinda de Jesus. Então, um livro só não daria mesmo para trazer
todos os ensinamentos, né? Creio que deve ter até mais aí, mas esses dois tratam do mesmo período com abordagens diferentes e os dois são ótimos, tá? Então é isso. Essas duas referências eu queria trazer para enriquecer e fomentar, né, embasar o que a gente comentou no último estudo, no último encontro. Hoje ficou da gente iniciar então o estudo sobre a criação do ser humano, que a gente já falou no 6º dia, onde Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus o criou. Nós falamos no último encontro, sobre o estilo da escrita judaica, né, hebraica, podemos dizer. Que primeiro faz uma abordagem geral, né? Nós podemos pegar essa abordagem geral como o capítulo 1, que falou de toda a criação. E no primeiro versículo do capítulo 1 fala de toda a criação. No princípio fez Deus céus e terra, né? Nós estudamos que isso é uma expressão que significa que Deus criou tudo, desde o céu até a terra, né? Quando pega esses dois extremos assim, significa que fez, né, tudo que há entre eles. Então, nesse ponto de vista, a criação de todas as coisas. Não é uma visão geral? Deus criou tudo. É como se desse uma volta assim. Deus criou tudo. Um círculo. Aí, nós imaginamos a figura de um espiral. O que é o espiral? Já viu o caderno que a gente chama, tem o brochurão e tem o caderno de arame, né? O arame é um espiral, é uma coisa que vai indo e voltando e passando, né, no mesmo ponto, se a gente pegar um ponto fixo. Então vejam, versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. Era como se desse uma volta. Aí vem detalhando. No primeiro dia ele fez isso, no segundo dia fez isso, no terceiro isso. Termina o capítulo 1 com os 7 dias da criação, que na verdade vai até o versículo 4 do capítulo 2. Mas no início falou de forma geral, Deus criou tudo. Depois, os 7 dias fala como que ele criou, né, as principais coisas. Então era como se desse uma volta e subisse de nível, mais detalhado. Agora está dando outra volta e subindo de nível, porque está detalhando para nós agora como que foi a criação do ser humano. É nesse que nós vamos entrar agora. Deu para entender, gente? Deu para entender o que a gente viu até agora, assim, né, dessas referências que eu trouxe, que a gente comentou na outra semana, esse estilo aí de escrita, e nós falamos também sobre os 4 tipos de interpretação. Foi detalhado no estudo passado. A primeira literal, a segunda metafórica, a terceira simbólica e a quarta espiritual. À medida que nós formos fazendo esses tipos de interpretação, eu vou relembrando, tá? Porque é muita informação. Então, olha só o relato, né, que está aí a partir do capítulo, do versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra e ainda não tinha brotado a vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Eu já queria parar nesse daqui. Por quê? Se a gente for fazer uma interpretação assim literal, né, ela só não vai ser suficiente. Por quê? Se a gente pegar os dias lá da criação, né, no terceiro dia, Deus criou os vegetais, as plantas, né? Foi relatado isso para nós. E no 6º dia ele criou o homem. Mas olha só, aqui fala que quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra e ainda não tinha brotado vegetação.
porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Então dá a entender que para as plantas existirem, precisa do homem para cultivar o solo. Concordam ou não? Parece Concordo, isso? É. né? Pelo que está escrito aqui, sim. O que está dizendo aqui é o que a gente comentou sobre a questão da cocriação. Tem coisas que é só Deus que cria. Outras ele deixa para a gente cocriar, trabalhar junto com ele. Então, só a interpretação literal parece que está desmentindo, entrando em contradição com o que foi relatado antes. Mas, na verdade, essa interpretação aqui, se a gente fizer uma interpretação simbólica, isso aqui simboliza o trabalho, a coparticipação entre o homem e Deus. Até porque nós vimos também que a ciência já comprovou, né, que na trajetória evolutiva nossa, né, teve lá um início de um ser unicelular, que depois passou por uma espécie de alga e depois, né, foi evoluindo até os seres mais complexos e o ser humano. Então é uma coisa que está de acordo com o que a ciência já explica hoje. Mas olha só, brotava da terra uma fonte que lhe regava toda a superfície. Quer dizer, já tinha tudo que era da parte de Deus. Já tinha solo, já tinha possibilidade de cultivo e já tinha o alimento para essas plantas existirem, que tá representado aqui por essa fonte. Mas fala também que Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra. Quer dizer, por mais que a gente coparticipe, por mais que a gente haja na criação, nós ainda somos totalmente dependentes de Deus. Não adianta a gente plantar se não chover. Esse primeiro parágrafo aqui, gente, fala que essa ligação de trabalho entre nós e Deus, ela existe. E que da parte de Deus ela nunca falta. E que depende principalmente dele, né, para as coisas acontecerem. Ele tem que permitir. Tudo isso nesse primeiro parágrafo. E que a nossa parte é escolha nossa fazer ou não e que nós estamos submetidos à consequência disso. Se nós fizermos bem feito, vamos ter frutos. Vejam que aqui fala de cultivo e Jesus por muitas vezes ele usa a figura da semente. Tem a parábola do semeador, tem a parábola que conta lá dos solos, né? Um com pedra, outro com erva daninha, mas um era uma terra boa e tal. Então essa figura da semente, ela é interessante porque a semente ainda não é a planta futura. Ela é um projeto que depende de um cultivo, de um aperfeiçoamento e de uma evolução para chegar no seu destino final, igual nós. E da mesma forma que a semente precisa de água, nós já vimos que um dos significados de água também é vida, né? A vida que vem de Deus, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Da mesma forma, nós precisamos dessa conexão com o Pai, essa alimentação espiritual para nós evoluirmos. Então isso aqui também pode ser uma simbologia da nossa própria evolução. Por quê? Olha no versículo 7. Então, o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo. Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Aqui nós vamos dar uma parada e observar com mais cuidado esse versículo 7.
Olha só que coincidência ou não, né, gente? O versículo 7, ele, ele, ele comenta aqui de um ciclo, né, que se inicia e que se finaliza. Mas vocês vão ver que é tão rico, tem tanta coisa para a gente abordar só com esse versículo, que aqui vai ser bem minucioso mesmo. 7 é um número, nós já vimos, né, um número que representa um ciclo divino e um tempo divino para as coisas acontecerem. No versículo 7, então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. A gente pode dividir isso aqui em duas partes. O ser humano, pó do solo, e o ser humano, ser vivente. Como assim? Vocês vão lembrar lá do início que a gente viu sobre a criação desse ser humano feito do barro, né? Aqui fala do pó do solo e antes fala de uma fonte de água, né? Uma fonte que regava a terra. Então, olha só, o ser humano, ele é o barro, né? O que ele representa? Ele representa a água, que é a matéria-prima do universo, aquilo que já existia junto com Deus, que não fala quando que ela foi criada, que nós já vimos, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então Deus trabalhando esse pairar é bonito, é como se fosse batendo asas, o verbo em judaico, que é o mefaref, é como se fosse batendo asas, tem significado também de respirar, então é Deus agindo sobre águas e gerando vida. Até por isso, água representa vida. Terra representa o que, gente, para nós? Nós já vimos. O que representa terra? Vamos lá, se não souber, chuta. É o pó. É o pó. É o pó. É esse pó que está descrito aqui, mas representa o que para nós? A terra representa tudo para nós, né? Ela é o firmamento para nós. Firmamento, É morada, né? É morada. morada. Mas e a Terra sem seu planeta? A Terra. Ué, é alimento, né? Plantação de alimento, Para as plantas, sim. cultivo. Para as plantas, sim. Vou falar. Nós já vimos também, pode representar isso tudo, tá, gente? Dependendo do contexto. Mas a Terra representa para nós o material. Enquanto a água representa vida, a Terra representa o material. Nosso corpo, né, depois que a gente morre, ele fica na onde? Na Terra. Feito do pó, para o pó voltará, né? Então, representa o material. Veja então o que é o ser humano. Nós já vimos que o ser humano é esse processo de humanização, é quando une espírito e corpo nessa espécie que nós chamamos humana, que aqui na Terra é responsável por receber, né, por ser a ferramenta de trabalho do espírito. Então, o espírito só encarna em corpos humanos, como o nosso. Em animal não tem espírito, tem ainda princípio inteligente. A vida está em quê, gente? No espírito, né? A vida no espírito representado pela água. O corpo, o material, representado pela terra. O que é o barro, gente? Água misturado com terra. Interpretação simbólica. Interpretação simbólica do significado do homem ter sido feito do barro. Por que tem que ser simbólica? Porque se a gente pegar de forma literal,
O homem feito do barro não existe. A ciência já mostrou para nós, né, que a criação do corpo humano se dá através da concepção entre uma célula reprodutiva masculina, uma feminina, espermatozoide, óvulo, desenvolve lá 9 meses e depois nasce a criança, né? Com o espírito ali já ligado. Então a gente não pode falar assim, olha, o ser humano é feito do barro. E a prova disso, né, gente, que se a gente fosse feito do barro, a gente não ia ter um umbigo. O umbigo é a marca do cordão umbilical. Quem é ateu, contesta, né, essa história da criação, lê o Gênesis com preguiça ou com pouca boa vontade de interpretar, faz até piada com isso. Pergunta se Adão tinha umbigo, né? Por quê? O umbigo é a marca da cicatrização do cordão umbilical. Se foi feito do barro, para quê? Não faz sentido ter um umbigo, né? Então fazem até piada com isso. Mas aqui nós temos uma interpretação do que representa esse barro. União de vida com material, de água com terra, água, vida, espírito, terra, material, corpo. Uniu essas duas coisas, temos o ser humano. O ser humano que Deus formou com o pó da terra. Eu dividi então, eu estou falando então desse estado de criação do ser humano. E eu falei que eu ia dividir em duas etapas. Esse primeiro, o ser humano que Deus criou com o pó do solo, né? E com essa água, que fala antes aí no capítulo 6 que brotava da terra uma fonte, né, de água. Ficou claro essa criação através do barro, gente? Deu para entender o que simboliza? Interpretação Sim, simbólica. a gente entende, depois a gente esquece, aí você explica de novo. Isso, Aí esquecer é certo que a gente pergunta. vai guardando. Se esquecer É muita pergunta, informação mesmo. e a Uhum. gente. E o bom que está gravado, vai ficar gravado lá. Mas a interpretação, então, é isso. Esse barro representa isso. União de corpo e espírito. Ali, gente, fala de pó, pó da terra. Então é uma coisa fininha, é uma coisa minúscula. Assim como, né, lembra para nós as nossas células, coisas pequenas. E a ligação entre corpo e espírito, ela é toda detalhadinha, bem ligadinha mesmo. O que ocorre depois do desenlace, então, depois da morte, é o desenlace, esse desligamento que nós vimos até no estudo passado, que quando cessa a vida de forma natural, ele ocorre de forma natural. Através de suicídio, ele ocorre de uma forma não natural, não programada. E aí tem consequências. Essa ligação continua e o espírito tem aquelas sensações que nós vimos. Mas a primeira simbologia é essa, do barro, né? Ainda não chegamos no nome do ser humano, mas o significado de Adão, que nós já sabemos, né, que é dito aí que esse primeiro ser humano criado é Adão, mas também já temos consciência de que esse Adão, homem Adão, não existiu, não é uma pessoa, mas Adão significa o nome Adão, Adamá, homem da terra vermelha, homem criado da terra, relatando para nós a criação do ser humano. Então, criação de todos nós é simbolizado por Adão. Não existe um Adão personagem, um único Adão. Adão representa todos nós, humanidade. Gente, esse processo da criação que está descrito aqui nesse versículo 7, ele é tão complexo, né, e a gente vai demorar um pouquinho nele, porque a ciência também explica como que foi dada aí a criação e a evolução do ser humano. Então agora a gente está entrando numa parte do estudo que vai falar de nós mesmos.
E essa agora, se nas anteriores a gente já tirou muitas lições, às vezes teve alguns, nós mesmos demos algum puxão de orelha em nós, porque pensávamos de uma forma, e já estava escrito lá no Gênesis que era assim. Nesse agora, vocês vão ver como que as coisas batem. Como que as coisas já estavam descritas de uma forma diferente há mais ou menos 3.500 anos atrás. E isso tudo começa com esse versículo 7 aqui, que eu separei. Como que eu falei de dividir ele? Esse primeiro homem, pó do solo, representa para nós os primeiros traços da criação do ser humano. A gente pode entender assim. Um ser humano ainda rudimentar, né? Um ser humano, porque não foi de uma hora para outra, né, gente? Tudo em etapas evolutivas assim e demoradas, tanto que a criação, a idade do nosso planeta, segundo a ciência, é de 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. Início da criação do nosso planeta, a idade dele, criação do planeta Terra. O ser humano só existe no nosso planeta há 200 mil anos. Então, em relação ao tempo de criação da Terra, a gente demorou mais de 4,4 bilhões de anos para chegar num estado evolutivo que desencadeasse aí no ser humano. O ser humano só existe há 200 mil anos na Terra, que já tem 4,5 bilhões. Então, assim, é um processo lento, demorado, que aqui está representado em um versículo. Esse primeiro versículo aqui, do homem pó, podemos dizer que é o homem material, que aí no outro estudo eu vou trazer com mais calma para a gente explicar direitinho. Mas como que a gente faz essa separação? Na continuação aqui, Deus soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente. Esse versículo está falando para nós que nós, seres humanos, tornamos seres viventes após esse sopro divino. Esse sopro divino, gente, imagina assim, Deus chegando na nossa narina e dando um sopro, né? Veja, o Espírito de Deus, né, a vida, o início de tudo, o Espírito de Deus pairando sobre as águas. O pairando, bater asas, como nós já vimos, significa também respirar. Ali Deus dando vida em tudo, porque a água pode representar também fluido cósmico. Deus dando vida em tudo, através do sopro. No final ali, Deus, no versículo 7, Deus deu no ser humano um sopro de vida e assim o ser humano tornou-se um ser vivente. Então, vida é sintonia com Deus. Vida sem Deus não é vida. Precisa dessa energia, essa conexão. O que eu quero dizer? Os primeiros seres humanos, né, na escala evolutiva, ainda agiam como animais. Não tinham consciência assim, de um Deus. Era muito instinto ainda. E era o princípio inteligente, né? O princípio inteligente começando a ser espírito. Então é o homem mais material, é o homem mais pó, né? É o homem feito do pó, mas que ainda agia como animal, caçava, brigava, né, com feras, era muito forte, né, muito ogro ainda. Aquele homem das cavernas mesmo. O processo de pensar, de livre-arbítrio, de tomar decisões, foi vindo ao longo do tempo.
E a consciência é o ápice da vida. A consciência que julga, né, que nos dá a ideia de se estamos fazendo de acordo com a lei de Deus ou não. Então, esse sopro de vida podemos entender como um momento que o homem começa a ter consciência dos seus atos. Sintonia com o Pai. Aí sim é vida. Porque senão é só existir. Existir é estar submisso às coisas do mundo. O animal vive? Vive, mas ele está submisso. Mas ele mais existe do que vive. Porque ele age por instinto. Ele vai lá, faz, come, tem que comer. Né? É um treinamento para o espírito. Viver é participar. Oi, dona. Interrompendo. E assim, pensando, você falando, eu pensando, até na hora que nasce, né? Uma criança mesmo. O animal, eles mexem lá e tudo, eu não sei como é que eles fazem. Mas uma criança na maternidade, o que faz em primeiro lugar quando ele nasce ali, um parto normal? A criança vai nascendo, ele já leva um choque ali. Aí você fala do sopro, é o tapa que eles ganham para chorar. Isso. Né? Parece que é a primeira consciência de vida. Né? Eu lembrei disso aqui agora. E o tapinha é para causar o quê? O choro, né? Choro, Na hora que chora, e na hora que chora, o impulso é de respirar, puxar o ar. Porque a criança lá na placenta, ela não respira oxigênio, né? Ela recebe tudo pelo cordão umbilical. Então, é o momento de viver. É falar assim, ó, aqui você vai viver sim. Aí é um sopro também de vida, né? A criança puxando, muito bem lembrado. E é uma simbologia muito bacana. Tomar consciência, tomar atitude perante a vida. O que distingue o ser humano de todas as outras criaturas e criações é esse participar da vida, é esse viver, interagir e mudar coisas. Isso se dá através dessa consciência, que é representada pelo sopro de vida. Nós vamos ver esse sopro de vida com mais calma. Ele tem um significado muito bonito também, que aqui tem uma na tradução aí perdeu uma coisinha, mas quando a gente chegar lá vocês vão ver na tradução original. Ah, não vou aguentar não, já vou falar. O Haroldo fala isso, tá, gente? Mas depois nós vamos detalhar. Na tradução original não é sopro de vida. Deus dá um sopro de vidas no ser humano. Para os estudiosos, sopro de vidas já é dizer para nós o processo de evolução através de várias existências. Reencarnação. Tá? No texto original de Gênesis. Sopro de vidas. Não é só sopro de vida. Mas nós vamos chegar lá e vamos ver com mais detalhes isso. Primeira parte que nós vamos pegar então, já que Espiritismo é ciência, filosofia e religião, nós vamos ver um pouquinho essa trajetória, essa transformação do ser humano que começou como um ser rudimentar, quase animal, até um ser com consciência plena e participante das coisas. A partir do próximo estudo nós vamos ver isso então. Não vou nem continuar lendo o capítulo 2, porque já vai falar aqui do rio, que a gente vai ver também. Depois vai falar de Adão e Eva, mas nós vamos com muita calma entender primeiro esse processo aí de transformação do ser humano. Ok? Nosso tempo acabou. Gravamos o estudo, vou colocar já no canal hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Então tá bom. Vou finalizar com a prece.
E as referências que eu for usar para o próximo estudo, eu vou colocar lá antes, para quem quiser ler também, vou colocar no nosso grupo. Acho que só. Vamos então agradecer a Deus pela sua infinita bondade e misericórdia, que continua nos alcançando, nos permitindo participar do nosso estudo do Gênesis, nos dando força, coragem, sabedoria, paciência, entendimento. Senhor, abençoe cada um de nós que aqui estamos, os nossos lares, a nossa vizinhança. Abençoe todos os irmãos que não puderam participar hoje. Abençoe todos os irmãos que sofrem nos leitos de hospitais, nas penitenciárias, orfanatos, cadeias, manicômios, asilos, os irmãos que moram nas ruas. Cada um desses, Senhor, que passa por provações tão complicadas, nós pedimos a sua misericórdia, a sua bondade, aquecendo o coração desses nossos irmãos. Quanto a nós, Senhor, que possamos ser participantes da sua obra divina, em consciência, em sintonia com o plano maior, com Deus nosso Pai. Senhor, que a cada instante tenhamos gratidão e sintamos esse sopro de vida sendo inalado por cada um de nós, nos dando ânimo, coragem e fé para seguir em frente. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, mais uma vez agradecemos pela sua infinita bondade e misericórdia. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Gente, obrigado pela presença. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa Com Deus noite. todo. Com Deus.